Boa noite, tudo bem? Olha, quero dizer uma coisa. Já há dias eu venho com uma vozinha bem sutil, assim. Essa vozinha que nasce da nossa consciência ou que é soprada por algum anjo ou por algum não tão anjo assim, me dizendo que eu deveria gravar um vídeo trazendo uma leitura para compartilhar aqui, uma leitura geral, que pode servir como uma mensagem para alguém que eventualmente me escute, né, ou acompanhe as minhas publicações. Como todos sabem, ou como nem todos sabem, eu fiz um curso de tarô já há quase 2 anos. É uma coisa que eu amo, né? Eu comprei como uma ferramenta, como mais uma ferramenta de autoconhecimento, mas tem sido tão significativo e tem provocado mudanças tão profundas em mim que eu acho que é justo que eu divida isso com as pessoas, já que tem me feito bem e que eu acho que leva o jeito, ainda não tenho bem certeza, né? Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo fazendo até como um teste, né? Porque eu não sou familiarizada com as câmeras, com gravações, né? Quem me conhece mais intimamente sabe desse meu bloqueio, da minha dificuldade em me expor, porque eu tenho algumas questões com a autoimagem que eu tô curando aos poucos, que eu tô trabalhando aos poucos, né? Então eu resolvi vencer, resolvi ultrapassar, né, esse desafio, essa barreira da autoestima baixa, né, para trazer um pouquinho das experiências e das reflexões que o tarô terapêutico me proporciona. É muito rico para mim, né? Ele me traz grandes questionamentos e, como eu já mencionei, grandes transformações. Há quem diga que a gente cura os outros, que a gente ajuda as pessoas no processo de cura delas quando estamos curados. Mas nem todos somos iguais e às vezes o que funciona para uns não funciona para outros, né? Eu sinto que na medida em que eu exponho a minha maneira de pensar, né, e que eu defendo um princípio, que eu defendo uma ideia, isso serve como uma força, como uma motivação a mais para que eu realize as mudanças que eu preciso realizar na minha vida. Então tem sido assim desde sempre. Eu não curo os outros depois que eu me curei. Eu curo os outros enquanto eu me curo, quando eu consigo compartilhar das minhas experiências, quando eu consigo compartilhar as minhas reflexões e as minhas constatações, porque estamos em processo evolutivo todos os dias, né? Todos os dias, com cada nova experiência, com cada novo desafio, com cada nova descoberta em relação ao mundo e em relação às pessoas que nos rodeiam e em relação a nós mesmos, né? Então eu acho bem interessante esse processo que eu tô vivendo e tenho sentido a necessidade de compartilhar isso, né? E felizmente a internet nos possibilita isso, né? E também é algo que nos promove o livre-arbítrio, né? Então eu sinto que por mais que eu publique aqui, se isso talvez não for do agrado de alguns, ainda existe a possibilidade de a pessoa simplesmente não assistir. Mas se isso de alguma maneira trouxer algum entendimento, melhorar a compreensão de alguém em relação às fases que está vivendo ou aos desafios que está vivendo, isso para mim já vai ter valido a pena.
né? Porque é esse o meu objetivo. É só esse o meu objetivo. Trazer, dividir, compartilhar os meus processos evolutivos aqui, os meus desafios, as coisas que eu tenho conseguido vencer. E tô gravando esse vídeo, então se você estiver assistindo, se você estiver me ouvindo falar agora, é porque eu acabei de vencer mais um desafio, que é esse, relacionado à exposição e à autoimagem. Porque hoje em dia, em tempos de inteligência artificial, de filtros e mais filtros, né? De repente eu comecei a me perceber usando filtros e filtros nas minhas fotos. E aí no momento de me expor, no momento de me apresentar, sempre surge um receio. Poxa, mas eu quero que vocês me vejam quem eu sou de verdade, sem o filtro, né? Sem o filtro, sem a maquiagem, que eu quase, inclusive, nem uso. É assim, de cara limpa, de peito aberto e disposta a vencer esse desafio. Se isso tudo que for dividido aqui hoje não acrescentar na vida de ninguém, com certeza está acrescentando na minha, porque é um desafio que eu tô vencendo. E eu vou tirar 4 cartinhas aqui, vou fazer uma leitura assim, curtinha, geral, para as pessoas que me assistem, que me acompanham. E caso ressoe com alguém, eu vou ficar feliz em saber depois, tá? Então vamos lá. Deixa eu mentalizar as questões que eu quero trazer para a mesa. Na verdade, as questões serão livres. Vai ser uma leitura livre, de leitura da energia. Qual é a energia que você está vibrando? O que está muito claro para você em relação a essa fase da sua vida? O que você não consegue perceber? Um conselho e talvez uma advertência. É isso. E que Deus me ajude, que eu consiga publicar esse vídeo depois. Então, qual é a energia que você está vibrando? A morte. Já explico o que significa, porque ela não é uma razão de medo. Não é preciso temer. O que está muito claro para você? O que você vê na situação? 5 de espadas. O que você não consegue perceber sobre as coisas que têm ocorrido na tua vida? Não sei qual é o processo que você está vivendo, mas o que não está muito claro para ti. A torre. E um conselho. 4 de copas. Então, o que eu percebo aqui? Tá? Fazendo assim uma síntese, fazendo um resumo do que eu vejo aqui com a junção das 4 cartas, com as questões que eu trouxe para a mesa. Você está vivendo um período de transformações intensas, tá? Não sei em que aspecto você está vivendo isso, se é num aspecto emocional,
se é num aspecto familiar, financeiro, amoroso. O que me conta aqui essa carta é que você está passando por ressignificações. É aquele período em que você olha para a sua vida, para as coisas que você já conquistou até aqui, independente do aspecto, né, em que isso se refira. Você está vendo, você está olhando para tudo isso e está ressignificando. Quando a gente ressignifica, quando a gente chega ao ponto na nossa vida de precisar ressignificar alguma coisa, normalmente é porque aquilo ou perdeu o sentido, ou está nos machucando, ou não combina mais com quem nós nos tornamos, né? Então, o que eu costumo dizer, às vezes você vivia situações há 1 ano, 2 anos, pouquinhos meses atrás, que faziam com que você se sentisse feliz. Um relacionamento ou alguns hábitos que você tinha há algum tempo atrás que te traziam uma sensação de plenitude, que ainda te traziam alegria, te traziam bem-estar. De repente você chega numa fase da vida e você começa a se questionar sobre o porquê as coisas que há um tempinho atrás te faziam felizes, hoje já não te fazem mais. Você começa a se perguntar, como pode eu não consigo encontrar prazer hoje nas coisas que há 1 mês, 2 meses atrás eu torcia, eu rezava, eu lutava para que acontecessem. Às vezes a gente passava a semana inteira, você passava a semana inteira esperando que chegasse a sexta, porque na sexta você ia encontrar aquela pessoa. Ou porque na sexta você ia naquele lugar, ou você ia realizar tal atividade que te fazia feliz, e hoje aquelas coisas perderam o sentido para ti, porque você já é uma nova pessoa. Então a morte, como uma energia aqui principal, é um arcano maior, é um arcano bem significativo. Eu gosto assim nas minhas leituras sempre de trazer um questionamento. Você mudou. Às vezes você está se sentindo desconfortável numa situação desconfortável, se sentindo apertadinho ali onde você tá, porque você mudou, você cresceu e você não cabe mais ali. E aquelas coisas já não cabem mais na tua vida, como cabiam há alguns meses atrás. Porque nós mudamos, mudam também os nossos gostos, mudam os nossos desejos, mudam as nossas necessidades, e quanto mais você tenta se preencher com aquilo que já te fez feliz, mas que hoje já não faz mais sentido, mais triste você fica. Então eu vejo assim, ó, um processo de uma fase para ressignificar a vida. O que precisa acabar agora, seja um comportamento, seja um hábito, seja um padrão que você precisa mudar. O que precisa ter fim agora para que a sua vida possa seguir mais leve e mais feliz, tá? Isso eu vejo como uma energia principal. Aí, diante dessas coisas que você tá vivendo, a sensação que tu tem é que tu precisa... Como é que eu posso explicar? Você precisa manter segura a tua verdade. Entende? É uma sensação assim que eu tenho de como se eu te trouxesse assim, ó, eu vou te perguntar, o que é mais importante para ti? É ter paz ou é ter razão? Porque me parece que existe aqui uma grande luta em relação aos outros, porque você tá tentando manter uma verdade, defender um princípio, defender um ponto de vista que nem você está certo de que realmente faz sentido ainda para ti, sabe? Então, toda a vida tá te pedindo essa transformação, tá te mostrando, tá te trazendo desconforto, tá te trazendo um pouquinho de dor, um pouquinho de tristeza, talvez, de medo, de receio, e ainda assim você presa, defendendo as próprias opiniões, talvez não através de brigas, através de, né, mas
se defendendo dos outros, como se fosse necessário realmente se defender dos outros. Eu acho que basta que você olhe para dentro e faça essa reflexão profunda sobre o que faz realmente sentido para ti hoje. As coisas que funcionaram no passado, que te traziam sensação de segurança, talvez hoje já não façam mais sentido. E tudo bem. A gente tá mudando o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro a gente tá mudando. Aí, como o que tá inconsciente, assim, no plano do inconsciente, o que você não consegue perceber? Se por um lado você acha que precisa se manter firme, né, e defender as suas opiniões, as suas convicções, o seu ponto de vista, o seu modo de viver, por outro lado, o que você não percebe? É que existe uma estrutura sendo desmoronando, caindo por terra. Ou seja, talvez você tenha batalhado durante um bom tempo da tua vida para atingir um certo patamar. Não tô falando de patamar financeiro não, tá? Eu tô falando, você traga isso para sua vida e veja o que faz mais sentido, em que aspecto isso faz mais sentido. Você batalhou, você quis, você desejou, você lutou e você alcançou um certo patamar, mas hoje, porque você está mudando, porque você já é uma nova pessoa, essa estrutura cai toda por terra, porque ela não está sob uma base fixa, uma base sólida, que é a base sólida, na minha opinião, são as nossas certezas, né? Só que as nossas certezas mudam todos os dias. Se há 10 anos atrás aquilo era certo para ti, talvez hoje já não seja mais. E aí essa estrutura corre o risco de cair. Então o que está inconsciente para ti é que essa estrutura está caindo. Entende? Seja por ilusões, seja por tentar manter uma coisa que você sabe que talvez já não dê mais certo na sua vida e você continua insistindo, e isso está no plano do inconsciente, né? Então, como conselho, eu digo assim: que tal se ao invés de se concentrar e de gastar toda a tua energia e de colocar foco nas coisas que não funcionam mais, se ao invés de ficar insistindo nisso, você começar a ampliar a sua visão e perceber o quanto o universo, quanto a vida tem sido generosa contigo. Porque às vezes as oportunidades, elas se escancaram aos nossos olhos. Mas a gente não quer, porque a gente está preso nas nossas certezas, porque a gente está preso nas nossas ilusões, porque você há anos atrás achava que ia viver de tal maneira era o ideal para ti, e você continua fixo nessa meta, sem levar em consideração que se você mudou, talvez isso aqui já não te faça mais feliz. Mas, como uma criança birrenta, às vezes acontece, a gente se fecha e fica olhando só para aquilo que não tá dando certo. E esquece de olhar ao redor. Entende? Então, como conselho, eu diria: olha ao redor. Às vezes a oportunidade tá batendo na tua porta, a alegria tá batendo na tua porta e você não tá prestando atenção. Porque você tá com um olhar fixo no que falta ou está com um olhar fixo naquilo que já não te faz mais feliz. Então eu diria isso. Presta atenção. Ressignifica. Olha para dentro. Tenha coragem de fazer esse mergulho interno e de tentar compreender o que não faz mais sentido na tua vida. Qual é o comportamento que você tem que hoje já não é mais saudável para ti. As relações, a maneira de se relacionar, a maneira de sentir, a maneira de se entregar, a maneira de conceber, de compreender a vida, o amor, as pessoas, o trabalho, o dinheiro. O que já não faz mais sentido para ti e você está insistindo em manter. Entende? Eu espero que alguma coisa aqui tenha feito sentido e que possa te trazer alguma luz que talvez você esteja precisando. Porque
O tarô terapêutico, ele nos revela tendências. Ele traz à tona as verdades que já estão dentro da gente. Porque às vezes a gente já sabe exatamente o que precisa fazer, a gente olha para tudo à volta e pode tudo aparentemente estar bem, mas algo dentro da gente às vezes não está. Muitas vezes nós já sabemos a resposta das nossas questões, mas a gente precisa de uma forcinha para lembrar que nós estamos aqui para sermos felizes, plenos de amor, de afeto, de prosperidade, de alegria. A gente não tá aqui para viver carregando um saco pesado nas costas das mágoas, das desilusões, das coisas que não deram certo, de quem nós gostaríamos de ter sido e não fomos. A gente tá aqui para ser feliz, do nosso jeito, da nossa maneira. E eu espero realmente que esse vídeo te encontre bem, feliz, saudável, contente e disposto a fazer todas as mudanças que você precisa, com coragem, porque nunca ninguém nos disse que seria fácil. É isso. Um beijo.